This morning, I'm very happy to be here with you all. Esta manhã estou muito alegre em estar com todos vocês. I came here the first time in 1965. Eu cheguei aqui pela primeira vez em 1965. I don't know how many years are you who were with us in that year, 65. Eu não sei quantos de vocês estavam conosco naquele tempo, em 1965. I sure like you to stand up that I may know you. Creio que espero que vocês se levantem para que eu conheça vocês, para que eu veja. Os que estavam em 65. Okay, thank you. Obrigado. Then last time I came in 1970. Pela última vez quando estive aqui em 1970, I still like to know how many have come to survive in the recovery since 1970. eu gostaria de saber quantos estavam na vida da igreja em 1970. Would you please stand up Poderiam vocês ficar em pé? that I may know you? Para que eu possa ver vocês. All who came to the recovery since 70. Todos que vieram para a restauração em 1970 From 70 up to date. e de 70 até hoje. Thank you. Obrigado. I tried to come 3 years ago, Eu tentei vir 3 anos atrás, but it was sovereign of the Lord that I didn't make it. mas pela soberania do Senhor eu não o fiz. But anyhow, this morning I'm here. Mas de qualquer maneira, nessa manhã estou aqui. As you know, we will have 9 days for the conference. Nós teremos, como vocês sabem, 9 dias para a conferência. And this time we will see just one thing. Nessa vez nós vamos ver apenas uma coisa. That is, A qual é? divina. A qual é a economia divina. The divine economy. A economia divina. The economy of God. A economia de Deus. It is not a message for the conference. Não é uma mensagem para a conferência. It is also messages for training. São também mensagens para treinamento. And it's also a message for the study, in the deeper study of the Holy Scriptures. É também uma mensagem para um estudo profundo das Escrituras Sagradas. So this conference has 3 purposes. Portanto, essa conferência tem 3 propósitos. Number 1, to study the Word of God in a deeper way. Número 1 é estudar a palavra de Deus de uma maneira profunda. Number 2, to train all of us to know God's eternal economy. Número 2 é treinar vocês todos para conhecerem o propósito da economia de Deus. Then number 3, that we may all receive some life supply. E número 3, de que todos nós possamos receber algum suprimento de vida. So, I'm glad that you all came to this conference with the purpose. Então eu estou muito contente de vocês poderem vir para este propósito. Just to spend this 2 weekends for the seeking of God's economy. Nós gastarmos nesse fim de semana sobre a economia de Deus. So, I would ask you all to pray all these days. Por isso eu vou pedir para vocês orar por todos esses dias. To contact the Lord in a good fellowship. Para esperar no Senhor, inclusive, uma boa comunhão. Not just to fellowship one another among you, but also to fellowship with the Lord. Não somente ter comunhão uns com os outros, mas também ter comunhão com o Senhor. And number 2, I would ask you to stay in the afternoon to study all the verses I will give you. Em segundo lugar, gostaria que vocês estudassem à tarde todos os versículos que eu dou para vocês. Not only to study, but also to pray. Não somente estudar, mas também orar e ler. To pray yourself in all the verses you will read. Orar todos os versículos para dentro dos versículos que vocês lerem. And
this is the best way to have a deeper study of the Holy Word. Essa é a melhor maneira de nós termos um estudo profundo da Palavra Santa. Then number 3, I hope that you all will stay together to fellowship about the spiritual enlightenment. E número 3, em terceiro lugar, gostaria que vocês se reunissem juntos para receber alguma iluminação de Deus, do Espírito. That you may receive some heavenly light. Para que vocês possam receber a luz divina, a luz celestial. Please do these 3 things every day in these 9 days. Por favor, façam essas 3 coisas em todos os dias desses 9 dias. I fully realize that such a topic, a term like the divine economy, has never been touched so much among the Christians in past centuries. Eu tenho percebido que esse termo, a economia de Deus, não tem sido muito tocado nos santos do século passado. But you all have to realize this is a strong and a heavy topic in the New Testament. Mas vocês todos têm que perceber que esse é um tópico forte e profundo em Novo Testamento. This is very, very much developed by Paul's writings. Isso é muito desenvolvido nos escritos de Paulo. I believe you have noticed that what I put out this morning to you is all from Paul's writings. Eu creio que vocês devem ter percebido que todos os versículos que eu pus aqui para vocês verem são sobre os livros de Paulo. Mainly from Ephesians. E principalmente de Efésios. Then from 1 Corinthians and 1 Timothy. E então, 1 Coríntios e depois 1 Timóteo. I believe you all know Ephesians is a book on God's eternal purpose to have the church for the body of Christ. Eu creio que todos vocês conhecem o livro de Efésios, um livro que é sobre propósito eterno para ter a igreja para o propósito eterno de Deus. For such a book, Paul used this word economy. Então, nesse livro, Paulo usou a palavra economia. This is a particular word picked up by Paul the Apostle. Essa é uma palavra particular que nós podemos pegar no livro do apóstolo Paulo. To show us that the church at the body of Christ is something of God's economy. Para mostrar-nos que a igreja, que é o corpo de Cristo, é alguma coisa sobre a economia de Deus. And Paul uses the word in the relationship with many other words. E o Paulo usou esse termo para relacionar muitas outras coisas. In all the verses which we have covered this morning, em todos os versículos que nós abordamos nessa manhã, you can see the following words. Vocês puderam ver algumas palavras tais seguintes. Good pleasure. Bom prazer. That means desire. Que isso significa desejo. The heart desire. Desejo do coração. And this tells us that God has a desire. Isso nos diz que Deus tem um desejo. And this desire is His good pleasure. E esse desejo é o seu bom prazer. Then you have the word will. Então você tem a palavra vontade. God has a will. Deus tem uma vontade. And this will is according to God's good pleasure. E essa vontade é de acordo com o bom prazer de Deus. We all know that the good pleasure as a desire is something in the heart. Nós sabemos que o bom prazer é o desejo de alguma coisa do profundo, do coração. This stand can never has any kind of desire. Essa mesa nunca poderá ter algum tipo de desejo. Because it doesn't have a heart. Porque ele não tem coração. Ela não tem coração. But God has a heart. Mas Deus tem um coração. Surely we can realize how God has a heart because we have a heart. Certamente podemos perceber que Deus tem um coração porque nós temos um coração. As we have a heart, always we have some desire. Uma vez que temos coração, nós sempre temos desejos. And this desire is all good pleasure. E esse desejo é um bom prazer. Then the will. Então, a vontade. We all know the will is something
Nós todos sabemos que a vontade é algo More than the heart. mais do que coração. God does not only have a heart, Deus não somente tem um coração, but He also has a will. mas Ele tem também uma vontade. You have a heart, Assim como vocês todos têm um coração, you have a will. e vocês têm uma vontade. Where's the will? E o que é a vontade? It's hard to say. Ou é difícil dizer. But anyhow, we all have a will. De qualquer forma, nós temos uma vontade. If I didn't have a will, Se eu não tivesse uma vontade, I would not come to Brazil. eu não viria ao Brasil. I came here Aí eu cheguei aqui because, firstly, I had a desire. porque, primeiramente, eu tive um desejo. Then, secondly, I had a will. Em segundo lugar, eu tive uma vontade. Desire Desejo and will. e vontade. When I was making a decision to come, Quando eu estava tomando a decisão de vir, my wife cared very much for my health, e minha esposa estava muito preocupada com a minha saúde, advising me better not to come. advertindo-me de que é melhor não ir. You know what I said to her? Sabe o que eu disse para ela? I will go. Eu irei. I will. Eu quero, desejo ir. I will go. Eu desejo ir. I did not only have a desire, Não somente tive um desejo a good pleasure to come here. e uma boa vontade para chegar aqui, com prazer, I had a strong will. mas eu tive uma vontade forte. God has a will. Deus tem uma vontade And God's will came out of His desire. e Deus, a vontade de Deus veio do seu desejo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah for God's desire. Aleluia pelo desejo de Deus. Hallelujah for God's will. Aleluia pela vontade de Deus. You have another word, Você tem uma outra palavra, purpose. propósito. And in Ephesians chapter 1 Em Efésios capítulo 1 and chapter e 3, capítulo 3, the word purpose a palavra propósito is used in two ways. foi usado em duas formas. Firstly, as a noun. Primeiramente, usou como um nome, um substantivo. Then secondly, as E a em segundo verb. lugar, usou como um verbo. The purpose, a noun. O propósito como um substantivo. The purpose as a verb. E propósito foi usado como um verbo depois. The purpose comes out of the will. O propósito veio da vontade. Since I made out the will to come here, Então, uma vez que eu tenho vontade de vir aqui, I had a purpose. eu então tenho um propósito. Well, I had a purpose to do something. Eu tive um propósito para fazer alguma That coisa. is to get everything ready that I may come to Brazil. Isso é, me aprontar em todas as coisas para vir ao Brasil. It is even more with God. Isso é mais ainda com Deus. In God's heart, there was a desire. No coração de Deus há um desejo. And out of the desire, God made a will. E desse desejo, proveniente desse desejo, Deus tem uma vontade. And according to God's will, God made a purpose. E segundo o desejo, a vontade de Deus, Deus tem um propósito. Now, E agora, after the purpose, após o propósito, you have this word, vocês têm essa palavra: economy. economia. As you have a purpose, Se vocês têm, como vocês têm um propósito, so you need an economy. portanto, vocês precisam de uma economia. What is an economy? O que é economia? This is hard to explain. Oh, isso é muito difícil para explicar. I don't know. How do you understand the word economy? Eu não sei como vocês entendem a palavra economia. I would ask you to think about it. Eu vou pedir para vocês pensar sobre isso. Think about it. Pensem um pouco sobre essa palavra. Well, I heard Brother Angel, Don, Eu ouvi do irmão André Dong he will get married que ele vai casar after 2 weeks, right? daqui a 2 semanas. We just use him as an illustration. Nós vamos usá-lo como uma ilustração. Surely,
Firstly, he has a desire to get married. Certamente, primeiramente, ele teve um desejo para casar. To get married is a good pleasure to him. Para casar-se, então, para ele é um bom prazer. We all know this, right? Todos nós sabemos disso, não é? Firstly, desire. Primeiramente, então, há um desejo. Then Depois, he made up a will ele então teve uma vontade. that he will get married. Ele teve vontade de casar. If there's a will, there's a way. Então, se há uma vontade, há um caminho. Now he got a wife, Agora ele conseguiu uma esposa, not married yet. só que ainda não casou. So Então, he has a purpose. ele tem um propósito. A purpose to get married. O propósito é de casar-se. Now he is doing a lot of things. E agora ele está fazendo muitas coisas. This morning I saw a new house built there, Nessa manhã eu vi uma nova casa construída ali. and I was told that house built for Andrew Quando a mim foi contado de que aquela casa foi construída para André, to get married. para casar. To get a house built, that is just a part of his purpose. Para ter essa casa construída é apenas uma parte do seu propósito. You can consider that. Vocês podem considerar sobre isso. He and especially his parents Ele, especialmente seus pais, in these days are very busy. nesses dias eles estão muito ocupados. Last night his father told me Na última vez, seu pai me disse Andrew is going to get married 17th this month. e que André estava casando no dia 17 desse mês. But Brother Lee, you will live here the 12th. Se irmão Lee pudesse ficar The 12th. a partir do dia 12. Surely we'll miss you. E vai embora a partir do dia 12. Então nós vamos perdê-lo no casamento. But he said, I'd like to tell you, Mas ele disse que gostaria de te dizer. on the 17th, the wedding day, Então no dia 17, no dia do casamento, we will have 2 young couples. nós teremos 2 novilhos. I don't know Eu não sei how they are going to kill them, como nós vamos matar esses 2 novilhos aqui. how they are going to serve all the all E como nós vamos servir todos vocês com isso. with the 2 couples. Com esses 2 novilhos, como eles vão servir. So his father's intention is to keep me here. Então a intenção do pai do André era me segurar aqui. Now you can see Então vocês podem ver aqui what is in the heart of the father. o que está então no coração do pai. There is a kind of economy. Esse é um tipo de economia. The father has a economy O pai tem um tipo de economia. to build a house. Fez uma casa To build a house with all good furniture. e encher a casa com boa mobília And to kill 2 calves E- for the wedding day. e molar 2 novilhos para o casamento And to get a wife for his son. e conseguir uma esposa para seu filho. I don't know how many things they are doing. Eu não sei quantas mais coisas eles estão fazendo, But this can illustrate to you But- what is an economy. mas isso pode ilustrar a vocês o que é a economia. It's very good. Isso é muito bom. Why? Well, very good. Why very good? O que é muito bom? Because it is just as the Bible says. Porque isso é para escrita da Bíblia. God the Father Deus, o Pai, wants to get a wife for God the Son. Ele quer conseguir uma esposa para o seu filho. You all know this, E right? vocês todos sabem disso. There'll be a wedding day, E haverá um dia de casamento. and we will all be there, E vocês todos estarão lá. and we will have much better things than just 2 calves. E nós teremos coisas muito melhores do que apenas 2 novilhos. A lot of things will be good there. Muita coisa que nós teremos lá. This is God's economy. Essa é a economia de Deus. Now, E agora? I'd like to spend a little time Gostaria de gastar um pouco de tempo to explain to you what this word economy denotes. para explicar a vocês o que significa essa palavra economia. You all know this is a Greek word.
Vocês todos sabem que é uma palavra grega. And the Greek word is oeko. E a palavra grega é oikonomia. Nomia. See, this Greek word has been adopted by Portuguese. Vocês podem ver que essa palavra grega foi adaptada para a palavra portuguesa. Economia. Economia. The English emphasize this word, E a palavra anglicizada economy. é economy, Economy is que economia. é economia. And economia. E economia é oikonomia. Economia. All the same word. É a mesma palavra. This word oikonomia Essa palavra oikonomia is a compound word é uma palavra composta, compounded with two words. composta por duas palavras. Oeko. Oiko, Oeko means what? oiko significa o quê? Oeko means house. Significa casa, House. casa Or home. ou lar. Then, E nomia is the word that equals noma. é a palavra que é igual noma. And noma means law. E noma significa lei. Law. Lei. So these two put together is the house law. Então, colocando essas duas palavras juntas, é a lei House law. da casa. And law here E essa lei aqui denotes regulations. significa, denota Rules for regulamentos, administration. regulamentos para administração. So the house administration. Então, a administração da casa. Now you can see economia is a kind of administration. Agora vocês podem ver que a economia é uma espécie de administração. The administration is to carry out a purpose, a E plan. a administração é levar a cabo um propósito, um plano. So you go to the biggest English dictionary. Então vocês têm um dicionário, maior dicionário em inglês. It tells you economy means a kind of arrangement, Ele vai te dizer que a economia é uma espécie de arranjo, a kind of arranged administration. alguma espécie de arranjo administrativo. This is God's planned administration to carry out His purpose. Esse é um plano de administração de Deus para executar a sua economia. What does the word economy denote? E o que essa palavra economia denota? It denotes that God has a planned administration Ela denota de que Deus tem uma administração planejada to carry out His eternal purpose. para executar o seu propósito eterno. Now, we have to E find agora, out nós temos que descobrir what is God's eternal purpose. qual é então o propósito eterno de Deus. The Bible scholars they all have discovered Todos os estudiosos da Bíblia descobriram that in the entire Bible, de que em toda a Bíblia, in God's planned administration, na administração planejada de Deus, there are different ages. há diferentes eras. For instance, you have the age before law. Por exemplo, vocês têm a era antes da lei. Then you have the age of the law. Então vocês depois têm a era da lei. Then after law, you have the age of grace, Depois da lei vocês têm a era da graça, in which we are. e na qual nós estamos. And today, we are in the age of grace. Hoje nós estamos na era da graça. Then after this age of grace, E após essa era da graça, there will be the age of the kingdom. nós estaremos na era do reino. That will be the millennium. Isso será no milênio. You could see these are the four main ages. Você pode ver que essas são as 4 eras principais. The age before the law, A era antes da lei, that was from Adam to Moses. que é a partir de Adão até Moisés. Then the age of the law, Então vocês têm a era da lei. that was from Moses to Christ's first coming. E de
Moisés até a primeira vinda de Cristo. Then there is the third age, the age of grace. Então há a terceira era, que é a era da graça. From Christ's first coming to his second coming. Da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. And after this third age, we will have the fourth age, E depois dessas três eras, vocês terão a quarta era, which will be the age of the a kingdom. qual será a era do reino, That is the age of the millennium, que é a era do milênio. the 1,000 years of Christ's reign. 1000 anos para Cristo reinar. In these four different ages, Nessas quatro diferentes eras, God has different ways to contact us. Deus tem diferentes modos para contactar-nos. In the first age, God contacted the patriarchs not according to law, Na primeira era, Deus nos contactou não de acordo com a lei, namely according to His mercy and grace under His promise. principalmente na sua misericórdia e graça na sua promessa. That was from Adam to Moses. Isso é de Adão até Moisés. Then from Mount Sinai, that means from Moses to Christ's first coming. Então, desde o Monte Sinai, que significa Moisés, até a primeira vinda de Cristo, God contacted people according to the law. Deus contactou o povo, as pessoas, de acordo com a lei. Then from Christ's first coming to His second coming. E da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. In the age of grace, God contacts us according to His grace. Na era da graça, Deus nos contacta segundo a graça. Then after Christ's second coming, E após a segunda vinda de Cristo, for 1,000 years, God will contact people according to His kingdom. por 1000 anos, Deus irá contactar o seu povo através do reino. These are the four main different ways for God to contact people in four different main ages. Então essas são as quatro maneiras diferentes que para Deus contactar o seu povo nessas quatro eras. This has been discovered by the Bible teachers, Isso tem sido descoberto pelos estudiosos da Bíblia, especially in the past 1.5 centuries. e principalmente no passado, primeiro século e meio. Sorry to say, Mas me desculpa dizer, these dear Bible teachers didn't tell us for what purpose. mas esses estudiosos da Bíblia não nos contaram qual o propósito. For what purpose God contacts people in these four different major ways. Para qual propósito é que Deus contacta o seu povo nessas quatro diferentes maneiras? Mainly speaking, all the foregoing teachers didn't tell us. Para falar, principalmente falando nos mestres da Bíblia passado, não nos fizeram qual é o propósito. So in past 40 years, we have spent much time to find out what is the purpose. Por isso que nos últimos 40 anos nós gastamos muito tempo para descobrir qual é o propósito. It's hard to say. Oh, é muito difícil para dizer. But after so much study, Mas após muito estudo, I found out eu descobri that this word Noma que essa palavra noma came from a root. veio de uma raiz. And the root word is E a raiz dessa palavra noma Nemo. é nemo. 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 It's very meaningful. É muito significativo. You see, Veja, Noma noma came from Nemo. é proveniente de Nemo. And Nemo means what? E Nemo significa o quê? Nemo means Nemo to significa parcel out food, é de distribuir comida. to distribute food. É para parcelar, aquinhoar comida. You know, in the Bible, there is a good illustration. Na Bíblia há uma boa ilustração, That was Joseph. que é José. In the ancient time, Joseph was one to parcel out the rich food of Pharaoh. No passado, nos tempos antigos, José era aquele que distribuía a comida
distribuir das riquezas de Faraó. Joseph parceled out the food to feed the hungry ones. E José distribuía comida para os famintos. And also, E também, this word Nemo is used to denote, to parcel out the pastures to the cattle. e essa palavra Nimo também é usado para dar pasto de comer para o gado, For the grazing of the cattle. para o apacentar, para o pastorear do gado. The vast pasture. Há um pasto vasto. And the shepherd will graze the cattle. Então o pastor alimenta o seu gado. And the cattle will graze on the pasture. E o gado vai comer sobre o pasto. And the shepherd made a decision. E o pastor fez uma decisão. And this corner will be for this flock. Esse canto aqui é para esse rebanho. And that corner will be for flock 2. Aquele canto é para o rebanho 2. And this part will be for flock 3. Esse canto é para o rebanho número 3. And that corner will be for flock 4. Aquele canto ali é para o rebanho número 4. Corner will be for flock 5. Essa porção aqui é para o rebanho número And this 5. portion will be for flock 6. E essa porção é para o rebanho número 6. This is to distribute the pasture. Isso é distribuir o pasto. And to distribute which we know is to dispense. Distribuir, nós conhecemos, é dispensar. Based upon this, we have the boldness to say, Por isso, baseado nisso, nós tivemos ousadia em dizer God's economy que a economia de Deus is to dispense something. é dispensar alguma coisa. Dispense something as food. Dispensar alguma coisa como comida. And based upon this, we can see Baseado nisso, nós podemos ver that God wants to dispense himself as food to us. que Deus quer dispensar a si mesmo como comida a nós. And this corresponds with the New Testament teaching. Isso corresponde com o ensinamento do Novo Testamento. Even corresponds with the entire teaching of the Holy Bible. Até corresponde com todo o ensinamento de toda a Bíblia. The Holy Bíblia Bible Santa. tells us that God is raised as food to us. A Bíblia Santa nos diz que Deus é rico como comida para nós. Lord Jesus said, I come as what? The bread of life. Senhor Jesus disse que eu vim como o quê? Como o pão da vida. And Paul says, Paulo disse, he was charged to preach this. aí ele foi encarregado Riches of Christ. de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Christ is life, Cristo é vida. and Christ is rich, E Cristo é rico. and his riches is unsearchable. E a sua riqueza é insondável. All these riches of life Todas as riquezas de vida are to be dispensed. são para dispensar. To be dispensed into his believers. São para dispensar para dentro dos seus crentes. And Paul was charged to be dispenser. E Paulo, a ele foi incumbido para ser um dispenseiro. And this dispenser, E esse dispenseiro, in English version, is called a steward. na versão em inglês, é como um mordomo. Like Joseph was a big steward of Pharaoh. Como José era um grande mordomo de Faraó. We know today, Nós sabemos que hoje, even on the airplane, you have the stewardess até mesmo no avião, vocês têm aqueles comissários que servem. to dispense what? Para dispensar o quê? All the time to dispense food to us. Todo o tempo dispensando comida para nós. All those stewardess on the airplane, they were doing is just to dispense. Todos os dispenseiros ou os comissários a bordo, eles não fazem nada senão dispensar. And Joseph did the same thing. José fez a mesma coisa. In the Old Testament, he dispensed food to the hungry people. No Velho Testamento, ele dispensou comida para as pessoas famintas. And
Paul, the apostle, did the same thing in the New Testament. E Paulo, o apóstolo, ele fez a mesma coisa no Novo Testamento. He dispensed all the unsearchable riches of Christ to the believers. Ele dispensou todas as riquezas insondáveis de Cristo para os que creem. By this, you all can see what is the proper denotation of this word, oikonomia. Então, por isso, baseado nisso, vocês podem conhecer a denotação real dessa palavra economia. That is, the dispense the divine riches of the triune God as life and life supply to all of us. Isso é dispensar o Deus triuno como vida e suprimento de vida para todos nós. Now, in these portions of the word, E nessa porção da palavra, Ephesians, 1 Corinthians, and 1 Timothy, Efésios, 1 Coríntios e 1 Timóteo, you can see because of such dispensing, e vocês puderam ver que por causa desse tipo de dispensar, the church has been produced. a igreja foi produzida. The church has been produced by the dispensing A of the igreja, riches of Christ. a igreja foi produzida através de dispensar das riquezas de Cristo. Now we have to realize the church is not a kind of religion. Nós temos que perceber agora de que a igreja não é um tipo de religião. The church is not a religious organization. A igreja não é uma organização religiosa. The church A igreja is a body, é um corpo, the body of Christ. o corpo de Cristo. This body of Christ is produced by the dispensing of the riches of Christ into all the believers. E esse corpo de Cristo foi produzido através de dispensar das riquezas de Cristo para todos que creram. Hallelujah. This morning, I have the assurance all of you have been dispensed. Aleluia, que nesta manhã eu tenho certeza que todos vocês foram dispensados. You all have been dispensed with the riches of Christ. Vocês foram dispensados com riquezas de Cristo. You have received amount of riches of Christ into your being. E vocês têm recebido um montante de riquezas de Cristo para dentro do vosso ser. All that have been dispensed into you makes you a believer, E todo aquilo que foi dispensado a você fez de você um que crê, um crente. a member of the body of Christ. Um membro do corpo de Cristo. This morning we all come to here Nessa manhã nós podemos todos aqui. from different peoples, Nós todos viemos aqui de diferentes lugares, povos, from different races. de diferentes raças, Yes, we all are one. mas nós todos ainda somos um. Why we are one? Por que nós somos um? Because we all have the same life. Porque nós todos temos a mesma vida. We all have the same kind of riches of Christ in all of us. Nós todos temos o mesmo tipo de riqueza de Cristo dentro de nós. So what? Então, So we are here, the church, nós somos aqui a igreja, the body of Christ. que é o corpo de Cristo. Now, Agora, by all this you can see, por tudo isso você pode ver this is a revelation of God's mystery. que esta é a revelação do mistério de Deus. There was a mystery Havia um mistério in eternity past, na eternidade passada, hidden in God. oculta em Deus. And Oculta em Deus. this mystery was hidden there in God. E esse mistério estava lá oculto em Deus. Nobody knew this. Ninguém podia conhecer. Even Abraham didn't know this. Mesmo Abraão não conhecia. Moses didn't know this. Moisés não conhecia. David didn't know this Davi não conhecia. until the apostles came up, Até que os apóstolos vieram. especially Paul the apostle. Especialmente o apóstolo Paulo. They received the revelation. E eles receberam a revelação. That means God opened up his heart E em outras palavras, isso significa que Deus abriu o seu coração to show the apostles e mostrou aos apóstolos something hidden alguma coisa under the shirt here. ou escondido debaixo da camisa aqui. Nobody knows what Ninguém is podia here. ver o que está aqui dentro. Now, Mas agora the shirt, ele abriu a camisa. and he shows us. Ele mostrou a nós. The mystery was hidden in God there. O mistério estava oculto em Deus, lá.
Then God opened up himself E então Deus abriu-se a Ele mesmo to show this mystery to the apostles, para mostrar esse mistério aos apóstolos, especially the apostle Paul, especialmente ao apóstolo Paulo, that God made an economy. que Deus fez uma economia. God made a kind of administrative plan Deus fez uma espécie de plano administrativo, to distribute himself isto é, para distribuir a si mesmo, into all his chosen ones. para dentro de todos os escolhidos. And all the chosen ones will be in different races. E todos os escolhidos de todas as raças diferentes. Different races around the globe. E depois de todas as diferentes raças. God took him before some from England, Deus chamou, inclusive chamou alguns da Inglaterra, some from Germany, alguns da Alemanha, some from Spain, alguns da Espanha, some from Italy, alguns da Itália, some from France, alguns da França, some from Philippines, alguns de Filipinas, some from China, alguns da China, some from Japan, alguns de Japão, and some from Canada, alguns de Canadá, some from e USA, alguns de Estados Unidos, and some from Brazil. e alguns do Brasil, Even some from the state of Sao Paulo, e alguns do estado de São Paulo, and some from Chile, e alguns do Chile, some from Argentina, alguns de Argentina, and some from Peru, alguns de Peru, some from Uruguay, alguns de Paraguai, Uruguai, and some from Bolivia, e alguns de Bolívia, and some from Colombia. alguns de Gâmbia, Colômbia. May I check everything? Deixe-me verificar um pouco. All the dear ones who came from, Todos os queridos que vieram de Argentina would you please stand up? poderiam ficar em pé? Okay. All Muito of bom. you who came from Chile. Todos vocês que vieram de Chile? Very good. Muito bom. Okay. All of you who came from Peru. Todos vocês que vieram de Peru? Not arrived yet. Ainda não estão aqui. Okay. One. Uruguai. Yeah, Uruguay. Okay. Ok, Uruguai. Very good. Okay. Isso estava planejado por Deus. And this plan of God was the economy. E esse plano de Deus era a sua economia. God had a desire, Deus tinha um desejo, a good pleasure, um bom prazer. according to which God made a will. Segundo isso, Deus então tem uma vontade. And based upon this will, God made purpose. E baseado nessa vontade, Deus tem um propósito. For his purpose, he made a plan E por causa do seu propósito, então ele fez um plano to administrate his purpose. para administrar o seu propósito. That is, to dispense himself in all his chosen people. E dispensar ele mesmo para dentro de todas as pessoas que ele escolheu. This is the economy of God. Essa é a economia de Deus. It was a mystery. Isso era um mistério. Why? Because it was hidden. Por quê? Porque ele estava oculto, escondido. It was never made known to anyone A ninguém foi dado a conhecer, until the apostles. até os apóstolos. Now the apostles E agora os apóstolos, wrote all the letters. eles escreveram todas essas cartas. Ephesians, Efésios, 1 Corinthians, 1 Coríntios, and the 1 Timothy. 1 Timóteo, To tell us para dizer-nos, God has such economy. Deus tem tal economia, God has such a mystery. Deus tem tal mistério, But now it is made known to all of us. mas agora foi dado a conhecer a nós. Hallelujah. Aleluia! Now we know. E agora nós conhecemos, We know this mystery. nós conhecemos esse mistério, And we know God's economy. e nós conhecemos a economia de And we are Deus, now enjoying his dispensing. e nós desfrutamos o seu dispensar. Now, God is dispensing. Agora Deus está dispensando, Dispensing himself dispensando Ele mesmo, as a triune God. como Deus triuno, To be our life. para ser nossa vida, To be our life supply. para ser suprimento da nossa vida, To be our food. e até para ser nossa comida, And our drink. para ser nossa bebida, That we may live by him. para que possamos viver por Ele. Isn't this God wonderful? Você não acha isso maravilhoso? Isn't this wonderful? Isso não é maravilhoso? Say it again. Diga de novo. Marvelous. Maravilhoso. This is much better than religion. Isso é muito melhor do que religião.
What is this? O que é isso? What is this? O que é isso? This is the divine economy. Essa é a economia divina. Economia divina. É. What is economia divina? O que é a economia divina? That is to dispense God into us. Que é dispensar Deus para dentro de nós. To dispense God into us. Dispensar Deus para dentro de nós. Have you got it? Você conseguiu? Você pegou isso? To dispense God into you and me. Dispensar Deus para dentro de você e eu. You know what God is going to do in these 9 days? Você sabe que o que Deus vai fazer nesses 9 dias? Please. Right. Yes. Certo. God is dispensing himself. Deus está... Very good. Muito bom. In these 9 days, Deus está dispensando Ele mesmo. God is dispensing himself into you and me. Nesses 9 dias, Deus está dispensando Deus, Ele mesmo para dentro de você e dentro de mim. We do not come here just to have religious worship. Nós não viemos aqui apenas para uma adoração religiosa. No, we No. come here to receive what? Economia divina. Nós chegamos aqui para receber a economia divina. That is what God is dispensing here. Diga-me o que Deus está dispensando aqui. What is God doing here in these 9 days? E o que Deus está fazendo nesses 9 dias? There you go. Muito bom. In these 9 days, Nesses 9 dias, God is dispensing himself Deus está dispensando Ele mesmo into all of us. para dentro de todos nós. This is God's divine dispensing. Essa é a dispensação divina de Deus. And this is God's divine E economy. essa é a economia divina de Deus. Economy simply means dispensing. Economia simplesmente significa dispensação, dispensar. Not dispensing Brazilian food, nor Chinese food, nor American food. Não dispensar comida brasileira, comida chinesa ou comida americana. God, in these 9 days, is to dispense himself. Mas Deus, nesses 9 dias, está dispensando Ele mesmo. I'm now staying in that house. Eu estava lá, eu fiquei naquela casa. And these Chinese sisters, they are doing their best. E esses irmãos fizeram o melhor. I don't know what kind of food they are going to dispense to us. Eu não sei que tipo de comida vão nos dispensar a nós. Brazilian, Se é comida brasileira, Chinese, ou chinesa, German, ou alemã, American, ou americana, all kinds of excellent food. mas todos os tipos de excelentes comidas. And my wife and I, we are very much concerned that our stomach may burst. E minha esposa e eu estamos muito preocupados que nosso estômago vai estourar aqui. But in this 9 days, Mas nesses 9 dias, Dr. say, sisters, we don't care for this kind of dispensing. desculpe, irmãs, eu não estou preocupado com esse tipo de dispensar. We are here for God to dispense himself to us. Nós estamos aqui para Deus dispensar Ele mesmo para dentro de nós. We are here for the divine economy. Nós estamos aqui para a economia divina de Deus. For the divine dispensing. Para o dispensar divino. To dispense God into you and me.
dispensar Deus para dentro de você e dentro de mim. Oh, hallelujah! Aleluia! Hallelujah for the divine economy! Aleluia pela economia divina! Hallelujah! I tell you, Digo-lhe, in this portion of the word, nessa porção da palavra, you have the wisdom. vocês têm a sabedoria. This is according to God's wisdom. Ou isso tudo é segundo a sabedoria de Deus. Oh, God's wisdom Ou a sabedoria de Deus created the universe, criou o universo. created thousands, billions of items, Criou milhares, dezenas, bilhões de itens. and created mankind. E criou a humanidade. And God's wisdom made him to become a man, E a sabedoria de Deus fez ele se tornar um homem. and to live on this earth for 33.5 years, E viveu aqui na Terra por 33 anos e meio. and eventually die on the cross E por fim ele morreu na cruz. to terminate all creation E terminou toda a velha criação. and to resurrect from the dead, E ressuscitou dos mortos. to have a new beginning, Para ter um novo início. to terminate the new creation. Germinando uma nova criação. This is all according to God's wisdom. Isso tudo é de acordo com a sabedoria de Deus. For what purpose? Mas é para que propósito? Yes, for the single purpose, Para esse propósito simples. to dispense himself Que é dispensar Ele mesmo. as a triune God into you. Como Deus triuno para dentro de você. And Paul says, this is multi-purpose wisdom. Paulo disse que esse é a sabedoria multiforme. Multi-purpose. É multiforme. Sabedoria. Wonderful. Maravilhoso. Marvelous. Maravilhoso. Excellent. Excelente. Wisdom. Sabedoria. When I came yesterday, Quando eu cheguei ontem, I saw this piece of land, eu olhei para esse pedaço de terra. and this morning I saw the whole thing. E nessa manhã eu vi todos os santos. I realized some of your brothers Eu percebi que alguns de vocês surely exercise your wisdom certamente exercitaram sabedoria to make such a thing here. para fazer essas coisas aqui dentro. But you compare such a thing, Agora compara essa coisa God's wisdom. com a sabedoria de Deus. Sorry, but no Desculpe, irmão, comparison. não tem comparação. No comparison. Não há comparação. This is Brother Ma. Irmão Mar, When I got up upstairs, quando eu estava lá, he lá said, em Brother cima, Lee, ele disse, irmão Lee, look at this. olha isso. No, I said, Brother Ma, Eu disse, irmão Mar, look at the heaven and earth. olha para o céu e a terra. No comparison. Não há comparação. We are not, you and me are not under Brother Tang's, Brother Ma's wisdom. Nós estamos debaixo da sabedoria do irmão Dong e nem do irmão Mar. We are under God's wisdom. Não estamos. Mas nós estamos na sabedoria de Deus. You and I, Você e eu. we all are under God's wisdom. Nós todos estamos debaixo da sabedoria de Deus. Multiple wisdom. Ou sabedoria multiforme. Prepare all the things. Para preparar todas essas coisas. Prepare the incarnation, Preparar a encarnação. to prepare the crucifixion, E preparar a crucificação. the death of Christ, E a morte na cruz. to prepare the resurrection, E preparou a ressurreição. prepare the all-inclusive redemption, E preparou a redenção toda inclusiva. that he may carry out his economy. Para que ele possa executar a sua economia. To do what? Para fazer o quê? To dispense Para dispensar himself into you and me. Ele mesmo para dentro de vocês e dentro de mim. I tell you, this is the gospel. Digo-lhes, amados santos, que esse é o Evangelho. Oh, the gospel. Oh, é o Evangelho. The gospel is not just to save sinners from hell to heaven. Evangelho não é apenas salvar os pecadores do inferno para o céu. No, Não, not so little. não para o paraíso. Não é desse tamanho. To save people, sinners from hell to heaven, just so little. Para salvar as pessoas do inferno para o céu, ainda desse tamanho. This is to dispense God, Oh, isso é dispensar de Deus. the triune God, O Deus triuno. through creation,
através da criação, through incarnation, através da encarnação, through human living, através do viver humano, through crucifixion, através da crucificação, through resurrection, através da ressurreição, e através da ascensão, and through the life-giving Spirit. e através do Espírito que dá vida. Através disso está dispensando Deus triuno para dentro de vocês. This is the gospel. Esse é o Evangelho. To save sinners Para salvar os pecadores from hell to heaven. do inferno para o céu. É um evangelho tão pequenininho. This is the gospel to save sinners from hell to heaven. Esse é o evangelho de salvar os pecadores do inferno para o céu. God's gospel is that big. Mas o evangelho de Deus é desse tamanho. Esse é o evangelho de Deus. Para fazer o quê? Salvar você do inferno para o céu? Não. Certamente você tem certeza que não é? É tão pequeno, muito pequeno. This gospel is to do what? Esse evangelho é para fazer o quê? Diga. Is to dispense God Dispensar Deus triuno into you and me. para vocês e eu. This is great gospel. Esse é um grande evangelho. We ought to say hallelujah. Nós todos devemos dizer aleluia. Economia divina. The divine dispense. Dispensar divino. The dispense God, the triumph into the human sinners. Para dispensar Deus triuno para dentro dos pecadores. You're saying, isn't this wonderful? Oh, amados santos, isso não é maravilhoso? Isn't this marvelous? Isso não é maravilhoso? Isn't this excellent? Não é excelente? And we are here for this, in these 9 days. Vocês estão aqui nesses 9 dias é para isso. Now I turn the meeting to you. Agora eu torno a reunião para vocês. You say something about this. Digam alguma coisa a respeito disso.